Olá, estudantes da IBIAS, aqui é o professor Arnaldo de Geografia e em parceria, com o professor João Paulo também e mais os integrantes do grupo colaborativo de produção de atividades em Geografia. Vamos nessa semana, na aula, atividade dessa semana, continuar falando dos aspectos naturais do meio ambiente, assim como já falamos, dos impactos no mesmo, a partir das usinas hidrelétricas, que foi nosso assunto, nas semanas anteriores. Agora, então, ver um pouco sobre os biomas brasileiros, apenas a título de situar esse conteúdo, e mais especificamente fala-se, então, agora do bioma que predomina em nosso estado, aqui em Santa Catarina, que é o bioma da Mata Atlântica. E seus tipos, dentro dessa Mata Atlântica, desse bioma Mata Atlântica, os seus tipos de formações vegetais. Mas antes disso, o que é um bioma, qual é o conceito? Então, de acordo com o IBGE, diz ali que pode ser definido o bioma, segundo o IBGE, como um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação semelhantes e que podem ser identificados a nível regional, com condição de geologia e clima semelhantes. E que historicamente sofrem os mesmos processos de formação da paisagem, resultando então numa diversidade de flora e fauna próprias. Então, e a saber, no Brasil existem 6 biomas, entre eles o bioma da Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, o bioma Pampa e a Mata Atlântica. E observando nessa imagem do mapa que aparece aqui junto do vídeo, vocês podem ver que a Amazônia está lá no norte do país, a Caatinga também na região nordeste do Brasil, o Pantanal ali na região do Mato Grosso do Sul, no centro-oeste brasileiro. O que mais? O bioma Pampa, aquele bioma predominante de campos, vegetação rasteira lá no sul, na metade sul do estado do Rio Grande do Sul, bem abaixo ali, então, no extremo sul do Brasil. E, além dele, aparece a Mata Atlântica, desses 5, aparece a Mata Atlântica, que percorre praticamente toda essa faixa leste do Brasil, mais na porção próxima ao Atlântico, então, Mata Atlântica. E que a Mata Atlântica, então, cobre praticamente todo o estado de Santa Catarina. Então, o único bioma desses 6 no Brasil que é presente em Santa Catarina é o bioma da Mata Atlântica. E nota-se, então, que em Santa Catarina é a Mata Atlântica o único presente, mas em meio a esse bioma da Mata Atlântica existem diversas formações vegetais, com suas faunas características associadas a esse tipo de vegetação. Então, para a aula, atividade de hoje, daremos atenção aos ecossistemas costeiros no litoral, que é o nosso lugar de vivência aqui em Florianópolis. Então, assim falaremos dessa vegetação do ecossistema de restingas e a vegetação, o ecossistema de mangue, os manguezais. Para nós, então, que moramos em Florianópolis, é fácil e cotidiano observar esse tipo de formação vegetal. Basta irmos à praia, por exemplo, aquelas mais preservadas, para poder observar essa vegetação de restinga, que pode estar aqui um exemplo na imagem, a vegetação de restinga, ou a gente conhece, ou já teve conhecimento, já visualizou os manguezais. Exemplo de mangue, em Florianópolis, o grande mangue do Itacorubi, que fica ali próximo do shopping Iguatemi. Então, a vegetação litorânea ela é formada por mangues, restingas, que são presentes também nas dunas, que a gente é acostumado a ver, aquela vegetação que recobre as dunas em algumas partes do nosso litoral. Essa vegetação representa, originalmente, 2,1%, então, da cobertura vegetal do estado de Santa Catarina, sendo uma vegetação de intensa devastação devido às ações antrópicas, ou seja, provocadas pela sociedade, pelo homem, por nós, então. E as restingas, que vamos falar então especificamente agora, são cordões de areia, de sal, depositados pelo mar, paralelamente à costa, ou seja, na faixa litorânea mesmo, bem próximo ao mar. A vegetação da restinga ela é composta por gramíneas, arbustos, como pode ser visto aqui na imagem, um exemplo do oceano, de uma lagoa, e no meio essa faixa de terra coberta por essa vegetação mais baixa, que é
um exemplo da restinga, né? Por estar na faixa costeira, ela sofre muito, né, com a urbanização, ou seja, em praias urbanas, ela é praticamente inexistente, como pode ser visto aqui nessa imagem lá da praia central de Balneário Camboriú, onde a sociedade, né, o crescimento urbano chega até muito próximo ao mar e essa vegetação é bastante comprometida e bastante devastada. Nos dias de hoje são, né, vegetações muito comprometidas pelo impacto urbano. No caso, a restinga, ela serve de proteção dessas dunas, né, e da costa contra as ressacas e a erosão, né, do mar. Então, onde essa restinga ela esteja preservada, conservada, o mar convive, né, em harmonia com a praia, pode-se dizer. Então, essa vegetação de restinga é como se fosse uma proteção da faixa litorânea do avanço e da erosão marítima. Agora o professor João Paulo continua aqui falando um pouco do outro tipo de formação vegetal, que é os manguezais, que compõem também um outro tipo de ecossistema costeiro. Olá pessoal, agora vamos falar sobre o segundo ecossistema costeiro presente em Florianópolis, que são os manguezais. Águas calmas, sem muita movimentação, pouco profundas como rios de escoamento vagaroso, são condições necessárias para a formação de um ambiente todo especial, em que se desenvolve um solo de lama onde se instalam as espécies do manguezal. Uma característica única dos manguezais é que eles são terrenos que são influenciados pela maré diretamente. 2 vezes ao dia, quando a maré sobe, esses terrenos são invadidos pela água do mar, de tão baixos e de tão próxima que são suas relações com o ambiente marinho. A característica estrutural dessas vegetações são arbustos e árvores com um caule bastante retorcido. Encontra-se também espécies que possuem a sua raiz para fora do ambiente lamoso, pois, com isso, como elas se encontram em um ambiente com extrema salinidade, com muita presença de sal da água do mar, essas raízes saem para fora e ficam como verdadeiros espinhos, sendo que, assim, eles conseguem captar a umidade da atmosfera, do ar. Nesse ambiente de mangue, por ser um lugar de águas calmas com presença de nutrientes, algumas espécies de peixes, crustáceos e moluscos aí se reproduzem e completam seus estágios de crescimento. Portanto, os manguezais são verdadeiros berçários e refúgios de peixes, outras espécies marinhas e aves, além também de ajudar no controle da força da maré quando essa sobe e pode adentrar as terras. Na ilha de Santa Catarina temos grandes manguezais, sobretudo nas áreas de mar calmo, tanto na Baía Norte e Sul. Agora vou listar os principais manguezais da ilha. No sul da ilha nós temos o grande manguezal do Rio Tavares. Na área central, o manguezal do Itacurubi. No meio norte da ilha, o manguezal do Saco Grande. E por fim, o maior manguezal da ilha de Santa Catarina, no extremo norte, que é o manguezal do Ratones. Bom, pessoal, por hoje é isso. Na semana que vem, vamos tratar sobre as dinâmicas naturais e as atuais condições da biodiversidade no distrito da Cachoeira do Bom Jesus. E não se esqueça de responder o nosso tradicional formulário, que vai junto dessa publicação. Abraços e até mais!